Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal A Arte de Viver. Eu agradeço a sua presença por aqui. Você que nos últimos 12 dias passou por todo o processo de ativação dos chakras com as meditações que foram colocadas no canal. E essas meditações ativaram os chakras, conectaram vocês a uma dimensão maior, mais amplificada, permitindo que a sua consciência maior, a sua consciência do eu superior, pudesse chegar num ponto em que você pode já compreender as palavras de Jesus Cristo de uma maneira mais objetiva, de uma maneira prática, num exercício belo para se colocar em prática durante o seu dia a dia, no seu cotidiano. Aprendendo com Jesus Cristo. Esta é a série que nós vamos criar, nós vamos estabelecer a partir de agora, para que todos nós possamos exercitar na prática os ensinamentos de Jesus e que foram levados a cabo por seus apóstolos, por seus discípulos, e que até os dias de hoje, não foram ainda totalmente compreendidos, não foram ainda completamente aplicados nas ações corriqueiras, que é o que deveria acontecer. Ao exercitar, por exemplo, hoje, o princípio da humildade, do exemplo da humildade de Jesus Cristo, nós vamos entender que esta humildade é uma ferramenta, é um instrumento que se opõe diretamente ao poder dos dominadores do planeta. Os dominadores do planeta estão aí. Não se trata efetivamente de uma teoria de conspiração, não se trata de uma lenda, não se trata de aspectos que visam vender coisas, não é isso. Os dominadores do mundo estão aí, dominando a sua e a minha consciência, buscando dominar a minha e a sua consciência, através dos mais variados mecanismos. Por exemplo, as mídias sociais. As mídias sociais que causam tanta distração, que trazem muitos aprendizados, é verdade, você está aqui hoje neste canal, através da mídia social, entendendo e compreendendo a dinâmica da existência de Jesus Cristo. O quão difícil nos dias atuais é que nós coloquemos em prática seus ensinamentos. A dinâmica da existência de Jesus Cristo, há 2000 anos mais ou menos, ela ainda não foi compreendida por todos nós. Você provavelmente vivencia algumas passagens no seu cotidiano através de profetas, através de pastores, através de padres, através de gurus, através de mestres, das mais variadas denominações, dos mais variados segmentos esotéricos, espiritualistas e de todos os segmentos religiosos. Nós não compreendemos a proposta de Jesus Cristo. Uma proposta de libertação, uma proposta de união amorosa com o Pai, com o Criador e também com a Mãe primordial, a nossa Mãe Sagrada, a nossa Mãe abençoada, que tanto faz por nós diariamente, que tanto nos conecta com a vibração maior do Criador. A Mãe primordial é o elemento que nos conduz e nos conecta a Deus. Cristo, Jesus, é a ponte. Ele é a porta aberta que nenhum homem pode fechar, como ele mesmo disse. E, voltando ao ponto dos dominadores, o exercício que eles fazem é que todas as pessoas, todas, eu digo todas, de fato todas do planeta, estejam vinculados ou vinculadas a eles de uma maneira muito forte, de uma maneira muito profunda. Eles dominam o sistema financeiro, eles dominam as mídias sociais, eles dominam a sua consciência comportamental através de inúmeras ações diárias, através de leis, através de regras. Eles dominam praticamente todos os aspectos de nossas vidas,
fazendo-nos como marionetes e controlando nossas ações, controlando tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer. Você imagine que, com o exemplo, que é o que nós vamos falar hoje, da humildade de Jesus Cristo, quando da sua vinda ao plano da terra, imagine que todas as pessoas entrassem na frequência dessa humildade de Jesus Cristo. Que nós pudéssemos, de fato, compreender o quão poderoso é o conhecimento que Ele nos trouxe, por exemplo, acerca das moradas do Pai, abrindo a possibilidade e o campo de uma consciência mais amplificada para que os nossos irmãos estelares pudessem trazer novas sabedorias, novos conhecimentos e novas instruções direcionadas. Sim, irmãos estelares. A Confederação Intergaláctica já está aí há quase 70, 80 anos, objetivamente, e talvez mais por conta do seu desconhecimento da humanidade, mas a Confederação já está aí atuando, marcando presença não só através dos fenômenos, mas também através das canalizações, através das ações e dos ensinamentos, por exemplo, como o Reiki tibetano estelar, por exemplo. Eu já recomendei no curso O Caminho Cíclico da Serpente Emplumada, para aqueles que compraram o curso, que se eventualmente você tiver interesse em aprender um Reiki fundamentado na força do Cristo, na revelação maior do poder crístico, vá ao Casuá, procure aí no Instagram, @Casuá_Campo de Estrelas. É um lugar fidelíssimo, onde você vai encontrar uma vibração da potência do Cristo, uma vibração da potência de Siddhartha Gautama, trazendo a você um conhecimento milenar, uma sabedoria milenar. Eu, particularmente, neste ciclo, neste período, não atuo mais diretamente no Casuá, mas continuo recomendando porque, de fato, os estelares, os nossos irmãos intergalácticos, atuam diretamente através de inúmeras vibrações da Senhora Naarabô, por exemplo, a Mãe Primordial, que, por sua consciência, nos orienta, nos instrui diariamente nas atividades que nós temos. Os irmãos sirianos estão lá, os irmãos arcturianos estão lá trabalhando com poder de cura, os irmãos de Órion estão atuando, as Pleiades, os irmãos de Vênus, enfim, são várias as denominações e várias localizações desses irmãos interestelares que atuam neste ambiente, neste espaço. Parece um paradoxo falar de estelares e falar ao mesmo tempo de Jesus Cristo. Não é. O Sr. Ashtar-Sheran, que é um comandante poderoso ligado ao Arcanjo Miguel direto, atua nesta frequência conectada ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Sananda, como alguns chamam, Yeshua, enfim, o nome que nós possamos e tenhamos a compreensão para trazer. Mas, voltando ao preceito básico, que é trabalhar o conceito da humildade, como desarticular conscientemente o poder dos dominadores do mundo, daqueles que querem fazer o reset do sistema como um todo, e já fizeram em parte, usando o poder da humildade. Se você depois tiver a oportunidade, leia uma passagem na carta aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3. Procure ler e compreenda quão profundo é esse processo. Lá, ele trata do equilíbrio. O equilíbrio como uma ação para a quebra do domínio de quem quer que seja sobre você. A sua consciência somente vai ser dominada quando ela, de alguma maneira, se permitir estar desequilibrada. E para se encontrar num ponto de equilíbrio razoável, é preciso que haja uma conscientização natural daquilo que você de fato é. E quem você de fato é, quem de fato eu sou? Antes de qualquer coisa, um filho de Deus. Uma criação de Deus. Uma centelha divina, uma centelha amorosa do Criador. Fique sabendo, e você certamente já sabe disso, que Deus,
Ele ama você. E Ele lhe criou apenas por amor. Ele criou através do seu instinto amoroso, se é que eu posso usar a expressão instinto na relação que nós estabelecemos com Deus. Mas ele não está buscando a sua vestimenta. Ele não está buscando a sua aparência. Ele não está buscando a roupa que você usa, o sapato que você calça. Ele não está buscando a sua posição social. Ao contrário, Ele lhe ama por aquilo que você é. E o que você é? Um filho de Deus, uma centelha divina criada por Ele. No sentido da humildade, ser humilde é compreender de fato o seu verdadeiro valor na relação que você estabelece, não só com Deus, mas principalmente com o seu próximo. O mandamento de Jesus Cristo, ao final do ciclo da Páscoa, é exatamente amai a Deus sobre todas as coisas, reforçando o que já era comum aos judeus, mas acrescentando e também amai ao próximo como a ti mesmo. Ser humilde é reconhecer que todos os seus sucessos vêm de Deus e que é Ele que lhe capacita. Quantas vezes todos nós nos colocamos em alguma situação, em alguma circunstância, que nós não compreendemos como faremos determinada ação, determinada condição, ou determinado evento. Por quê? Porque nós estamos buscando uma capacitação. No entanto, a capacitação vem do próprio Criador. Ficamos esperando o momento ideal, a condição ideal, a situação ideal para que possamos realizar qualquer coisa. E quando, na verdade, não é assim que funciona. Porque as coisas nos são dadas para que nós as façamos, que possamos executá-las. E você já tem todo o seu potencial, já tem todo o seu poder para executar absolutamente tudo o que passa na sua frente, diante de você, tudo aquilo que chega a você como uma potencial vinculação de realização, você pode fazer. Não fique esperando o momento perfeito. Você já é consagrado pelo próprio Criador no sentido de realizar exatamente tudo aquilo que Ele lhe coloca. Esta capacitação que nós buscamos, muitas vezes, trata-se de uma desculpa egóica para não fazer, para deixar para depois, para não se permitir conectar-se com a essência maior do poder de Jesus Cristo. Quantas vezes, talvez, você tenha deixado de executar determinada atividade ou aceitar um cargo, aceitar uma demanda de trabalho, porque estava buscando o momento ideal. O momento ideal é o momento que você vive agora. Lembrando que o tempo e o espaço fazem parte de um holograma criado apenas para a manifestação da consciência humana. Na verdade e na prática, o sistema de espaço e tempo ele não existe. Para quem está acompanhando lá no meu canal Milionariamente, a leitura do livro de Sete, o Sete Fala, vai entender que ele fala sobre as mais diversas realidades que nós podemos vivenciar neste momento agora, nos mais diversos prováveis eus. Todos aqueles que estão fazendo ou deixaram de fazer. O seu pensamento cria matéria. O seu pensamento age sobre a matéria. A sua decisão, a sua força e vontade, ela age diretamente sobre a matéria. Se você puder, novamente, depois, busque também na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12, o versículo 16, também uma explicação que fala sobre amar a todos. Este poder da humildade de amar a todos. Pois a humildade, neste sentido de conseguir amar a todos e se conectar a todos os seres, não só os humanos, os animais que aqui estão sob nossa responsabilidade, os irmãos estelares que estão mandando suas comunicações,
mas amar a todos como um princípio básico de humildade, que não permite que eu me sinta superior a qualquer pessoa, você também não se sinta superior a qualquer pessoa, pois cada pessoa é importante para Deus, cada um com sua particularidade. Não é uma ilusão acreditar que nós somos especiais, porque nós de fato somos. Mas não especial no sentido de ser melhor ou pior do que qualquer outra pessoa, não. Especial no sentido de ser uma criação direta do próprio Criador. Uma centelha divina desse todo, do tudo que é. Compreender que nós somos uma centelha divina, nós passamos a reconhecer o valor de cada pessoa, de cada ser que se coloca diante de nós, nas mais variadas circunstâncias da vida. Não importa o seu nível hierárquico dentro da sua empresa, por exemplo, não importa o seu posicionamento social, isso nada importa se você compreende a ação humilde de Jesus Cristo, como ele chegou aqui um rei entre o povo que caminhava com as suas sandálias para cima e para baixo, fazendo milagres, operando milagres, tornando o conceito do milagre como um processo natural, porque o milagre é um processo natural. O que nos faz pensar que seja um milagre a cura de um cego é que nós não conseguimos compreender a ação sobre o desconhecido. E Jesus, pela sua performance, naturalmente sabia e usava o reiki, não talvez com essa nomenclatura, mas usava o reiki para fazer as curas necessárias em todos aqueles que estavam e se colocavam no seu caminho. Reconhecer a humildade em si é não ter vergonha nenhuma de se associar a pessoas que nós, por uma, como eu posso dizer, não compreensão, que nós julgamos ser diferentes de nós. Quando nós abrimos espaço no nosso interior para receber a tudo e a todos de maneira igualitária, nós passamos a agir com a humildade que Jesus Cristo nos coloca. E nesse desenvolvimento maior, nós podemos compreender que mais um passo da humildade é se reconhecer como um servo de Deus. Muitos, eu digo muitos porque eu conheço alguns, temem esta palavra servidão. Porque o ego que ainda todos nós temos, ele não consegue conceber a possibilidade de ser um servo. Eu sou um servo de Deus em ação na terra. Você é, ainda que não queira. Ainda que não tenha consciência disso, você é um servo de Deus agindo na terra. A servidão é um passo que nos leva a uma concepção de render-se ao Criador. Renda-se a Deus. Entregue a Ele aquilo que já é dele. Nós temos um período de existência no planeta Terra, quando muito, hoje na atualidade, de 120 anos. Pessoas saem no noticiário quando fazem 120 anos. Ou seja, é um ciclo muito curto de existência e que nós não conseguimos acrescentar absolutamente nenhum segundo quando chega a nossa hora. Render-se a Deus é compreender que nós temos essa eternidade à nossa disposição e que esta vida que nós vivemos agora não passa de apenas um reflexo, como se fosse um suspiro, um soluço da eternidade que vai findar, que vai ser controlada e que daqui a pouco, através de uma outra identidade de personalidade, nós voltaremos para cá para vivenciar mais uma etapa, para vivenciar mais um aprendizado. Ainda que você esteja já num estágio avançado da sua autoconscientização, do seu autoconhecimento,
e já esteja preparado ou preparada para vivenciar, experimentar a quinta dimensão, mesmo lá ou aqui, porque a quinta dimensão já está aqui, você vai ter a oportunidade de aplicar os conceitos do próprio Jesus Cristo no seu cotidiano. Jesus, como nós sabemos, não veio para cá para ser tratado como celebridade. Ele veio quebrar um sistema no meio. E veja como é importante a presença de Jesus Cristo no plano da Terra, até quando nós concebemos os rituais judaicos na sua origem. Até a presença de Jesus Cristo, por coincidência, como dizem alguns, eu não acredito nisso, os judeus praticavam o ato de sacrifício. Quando se reuniam na Páscoa e levavam a ovelha, o pombo, os animais para o sacrifício, imagine que a quantidade de pessoas que acorriam ao Templo de Jerusalém, aquela quantidade de sangue que jorrava, 100 mil, 200 mil animais pereciam em oferta ao Deus cultuado pelos judeus naquele momento. A chegada de Jesus Cristo, simbolicamente, ela primeiro quebra o tempo no meio. Literalmente, ele cria uma nova contagem temporal. Não vou entrar no mérito, na forma e na concepção que os humanos fizeram isso, mas ele literalmente quebrou. E não por acaso, 70 anos depois, no ano 70, depois do nascimento de Cristo, os judeus, com a queda do templo, com a destruição do templo pelos romanos, eles param de fazer os seus rituais de ofertas. O Yom Kippur continua acontecendo até hoje, mas não tem mais a oferenda de sangue como era até aquele momento. Eu disse já algumas vezes, intuí isso, através de conexões com irmãos espirituais, que graças a Jesus o judaísmo permaneceu, com todo respeito ao judaísmo, porque naquele tempo o judaísmo estava restrito a um grupo específico de pessoas que tinham que trazer a marca da aliança que eles haviam feito no passado com o Deus, e com a chegada de Jesus, com o crescimento e a abertura e a expansão da consciência para que outros países, outros povos, os ímpios, os gentis, pudessem se conectar e se consagrar a Jesus Cristo, o Velho Testamento, ou o Testamento judaico, a Torá, se perenizou, porque ela passou a ser adotada pelos cristãos, não só pelos cristãos, mas também depois pelo povo do Islã, o islamismo. Veja como foi importante a presença de Jesus Cristo. E através de um processo de humildade, de reconhecimento da ação de Jesus com todos aqueles que passavam diante dele. O exemplo de humildade simbólico, apesar de místico, apesar de esotérico, por exemplo, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, é um exemplo grande de humildade, pois o maior dentre vocês precisa ser o menor diante do povo. Ou seja, servir àquele que o busca, àquele que o procura, e não se servir dele. Alguns questionamentos profundos nos tempos atuais estão exatamente vinculados a isso, que, sem entrar no mérito de qualquer seita ou de qualquer religião instituída, muitos dos diretores, dos dirigentes dessas religiões, eles estão aqui para se servir da população, e não ao contrário. O exemplo de Jesus é exatamente o inverso. Ele veio trazer uma concepção de trabalho para o bem das pessoas, de um trabalho para todos aqueles que o buscavam. E veja, ele não escolhia a pessoa, não importava de onde ela veio, o que ela tinha feito.
Ele simplesmente, através da sua ação de amor maior, de amor supremo, de estar presente, ele simplesmente curava. Curava para a glória de Deus e não do homem que estava curando. O Verbo encarnado, que era Jesus Cristo, nessa dimensão amorosa maior, ela é o exemplo clássico da humildade. Do quanto nós podemos, em nossos cotidianos, nos entregar ao Criador, com conscientização, com consciência, com a abertura maior daquilo que nós devemos executar no nosso cotidiano. Perceba que quando os dominadores do mundo, desse sistema que está aí, se posicionam contra a instituição de Jesus Cristo, pervertendo, inclusive, subliminarmente os valores por ele trazidos, desacreditando tudo aquilo que ele trouxe. Não vamos entrar no mérito dos milagres, aparentemente sobrenaturais para a maioria das pessoas, mas prenda-se às mensagens, prenda-se aos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Se nós pudermos praticar apenas os ensinamentos, e veja como é difícil, tornarmos-nos humildes o suficiente para aplicar em nosso dia a dia um ato de Jesus Cristo. Não estou dizendo todos, um ato de Jesus Cristo. Quem sabe, com este vídeo, talvez eu, você, talvez nós possamos buscar essa prática hoje, durante o dia, da humildade, desta conexão que nós podemos estabelecer com os nossos irmãos. Seguindo o exemplo de Jesus Cristo na Terra, do nosso amado Jesus Cristo, que nós possamos, no nosso dia a dia, nas mínimas ações, ao descer de um elevador, ao andar na rua, ao dirigir o seu carro, o seu automóvel, saber que você é uma centelha divina, é um criador máximo da potência de Deus aqui na Terra. E Jesus, ele é a porta aberta, que nenhum homem pode fechar. Eu sou a ressurreição e a vida, ele nos disse. Quer poder maior? Assim, meu irmão, minha irmã, deixo você com essas reflexões hoje para este dia, para que você, no seu cotidiano, eu vou buscar fazer isso também do meu lado, por natural que seja, possa exercitar o exemplo de Jesus Cristo nas mínimas ações do seu cotidiano. Jesus é o poder da vida. Jesus é a força que nos conduz diretamente ao Criador. Não importa aqui entrarmos em nenhuma discussão sobre os conceitos esotéricos, místicos, que Jesus viveu ou não viveu. Busque compreender, dentro das suas possibilidades, o exercício maior da humildade de Jesus Cristo. Se você for, como última conexão, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao 7, você vai ver um exemplo claro do que é servir a Deus. E quando você serve a Deus, você serve a Jesus. Quando você serve a Jesus, você serve aos mais humildes, aos mais simples e também a todos os seres que se conectam com você. O exercício de servir a Deus é um processo de autodescoberta. Pense, quando somos capazes de servir ao próximo, sem nenhuma admoestação, sem nenhuma exasperação, não. Apenas servir.
É abrir espaço no seu coração para que Jesus faça parte da sua vida, para que Jesus faça parte da minha vida. Procure hoje, durante o dia, aplicar esses conceitos sobre a humildade, sobre o conhecimento profundo que nós podemos ter a respeito da vida de Jesus Cristo. O ponto de liberdade que Jesus Cristo nos trouxe. O ensinamento do templo maior que é dentro de você mesma, dentro de você mesmo. O conhecimento daquilo que está dentro e que exala quando você se conecta a esse serviço de Deus. Reflita sobre isso, eu desejo a você um ótimo dia, que você possa aplicar, assim como eu também, naturalmente, em todas as ações e pensamentos no seu cotidiano, o poder da humildade de Jesus Cristo. Mas a humildade verdadeira, sem nenhum interesse, completamente desinteressada, completamente pronta, como fazia Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ponte que nos conecta ao próprio Criador. Agradeço a sua presença. Se você puder curtir, eu agradeço, compartilhe e deixe seus comentários, o que você acha de exercitar a expressão da humildade do Criador, da humildade de Jesus Cristo, no seu cotidiano. Como é que você consegue fazer isso diariamente? Nos encontraremos no próximo vídeo e agradeço a vocês que têm contribuído com o canal através do Pix que eu deixo aí também, e tenho deixado também os links do livro Quetzalcoatl, o Caminho para a Transformação da Alma, e do curso também, o Caminho Cíclico da Serpente Emplumada, que está na Hotmart, é realmente maravilhoso, tenho recebido vários feedbacks muito positivos, são mais de 24 horas de aulas gravadas, além das meditações, além de textos que estão anexos, tem muita coisa boa para você executar, tá bom? E além da meditação, naturalmente, de ativação do Merkabah, que temporariamente só vai ficar realmente lá. Agradeço e nos encontraremos no próximo vídeo.